Glória ao nosso Deus, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive, aleluia, temor não há, louvado seja Deus. Ao som desse instrumental, destino da harpa cristã, louvado seja Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia. Eu quero cumprimentar a todos vocês com mais uma boa noite de salvação, com a gloriosa, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar te alcançando nesta hora, que a mão amiga de Jesus esteja invadindo o seu lar, a sua casa, e te trazendo paz e te trazendo esperança nesta noite de terça-feira. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para nós aqui hoje, aleluia, uma palavra que o Senhor nos tocou no coração para podermos meditar juntamente hoje, aleluia. Eu quero orar a Deus para que Deus possa me abençoar mais. Eu já orei antes de começar esse vídeo, mas eu quero orar mais, porque mais oração, mais bênçãos, mais oração, mais vitória. Louvado seja Deus. Como diz a palavra de Deus, orai sem cessar. É necessário que nós venhamos orar muito a Deus, para que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre nós. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento em Tuas mãos agora cada vida, Senhor, que vai estar acessando este vídeo logo mais. Meu Deus, que o Senhor esteja alcançando cada um, Senhor, levando uma bênção especial. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco neste dia, através da Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer a você, continue conosco nesta peleja, nesta batalha, assistindo os vídeos, deixando o seu comentário, louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, aperte o sininho das notificações. Assim que postar um vídeo, você vai receber a notificação que eu postei o vídeo. Louvado seja Deus. Então vamos ler uma palavra aqui hoje. Depois de um dia de trabalho, graças a Deus, um dia de luta, agora eu não vi a hora de chegar aqui para nós orar a Deus, agradecer a Deus por este dia e ler uma palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Qual é o milagre que você está necessitado, hein? Com que tamanho é o milagre que você necessita? Louvado seja Deus. Use a sua fé para você alcançar o milagre nesta noite. Porque Deus vai trazer para nós um esclarecimento aqui. Louvado seja Deus, que talvez muita gente já estudou a Bíblia, já esmiuçou a Bíblia de todas as maneiras, mas não parou um pouquinho para analisar uma coisa tão simples que vai ser falada aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus que encontra aqui em Mateus, louvado seja Deus, no capítulo 15, e o versículo 29, que diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos, ou seja, alguns peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. Muita atenção aqui. E Jesus deu graça ali pelos pães e deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Uma palavra do Senhor, glória a Deus. Palavra do Senhor, simplória, aleluia. Palavra simples para nós entender, que o Senhor Deus deixou escrito, aleluia. Um milagre, claro, não é uma profecia para difícil entendimento, de difícil discernimento ou entendimento. É uma palavra clara. Jesus, louvado seja Deus, estava já com a multidão durante 3 dias. Louvado seja Deus. O povo ouvindo Jesus pregar o evangelho da salvação, ouvindo Jesus anunciar as boas novas, e eles estavam já há 3 dias vendo, assistindo ali o povo sendo curado, liberto, transformados. O povo estava, louvado seja Deus, já há muitos dias, louvado seja Deus, vendo as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor acontecer naquele deserto. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos também de Jesus, que era ali da linha de frente junto com Jesus, eles estavam também vendo tudo isto acontecer. Os discípulos estavam vendo Jesus curar os paralíticos. Os discípulos de Jesus estavam vendo Jesus curar os coxos, todos os aleijados, os leprosos, todo tipo de doença, os cegos, os mudos, os surdos. Jesus curava todos que vinham até ele. Os demônios eram expulsos em nome de Jesus. Então a multidão acompanhava Jesus e glorificava a Deus e se alegrava, se admirava, ficavam uns assustados, quem sabe, pelo que acontecia. Como pode um aleijado andar? Como pode um paralítico caminhar? Louvado seja Deus.
Então os discípulos de Jesus, aleluia, que seria ali aqueles que daria resposta ao povo quando quisesse saber quanto a alguma pergunta sobre o reino de Deus. Os discípulos que às vezes, quando Jesus fosse ascendido ao céu, ele estava incumbido e estaria encarregado de dar continuidade, fazendo aqueles milagres, anunciando as boas novas que Jesus mandou que anunciasse. Aleluia. Os discípulos estavam vendo tudo acontecer. Louvado seja Deus. No momento em que Jesus ia despedir a multidão, Jesus se compadece no coração da multidão e fala para a multidão. Primeiro fala para os discípulos que ele queria alimentar aquela multidão porque não gostaria de despedir depois de 3 dias que já estava com ele. Então, ou seja, o povo estava um pouco cansado, exausto e com vontade de comer. Jesus sabia disso. Então Jesus pergunta aos discípulos e os discípulos dizem assim: onde vai achar, onde encontrar tantos pães num deserto, o suficiente para alimentar toda aquela multidão? Louvado seja Deus. Os discípulos perguntam: onde acharíamos tantos pães? Aí Jesus pergunta: quantos pães tendes? Aí eles disseram: temos 7 pães. Louvado seja Deus. Nesta palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor, só conferindo, louvado seja Deus, Jesus pergunta aos discípulos e disseram-lhe de onde viriam num deserto tantos pães para saciar tanta multidão. Jesus disse: quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Então os discípulos dizem para Jesus: temos 7 pães e só um pouquinho aí, alguns peixinhos. Jesus disse: então traga ante mim esses poucos peixes e esses 7 pães. Mande que a multidão se assente sobre as ervas. Louvado seja Deus. Então Jesus pega aquele pão, louvado seja Deus, e na frente dos discípulos e do povo, e dá graça a Deus por aquele pão. E aí Jesus pega aqueles pães e os peixes e começa a dividir, colocar na mão dos discípulos, e os discípulos foram servindo para a multidão. Então, louvado seja Deus, o pão saia da mão de Jesus para a mão dos discípulos. O pão saiu, os pedaços da mão de Jesus para a mão dos discípulos, e dos discípulos iam para a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você talvez esteja perguntando aonde vai chegar essa conclusão deste versículo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Analisa comigo. É uma palavra simples, louvado seja Deus, mas se bem observada, aprendemos com ela. Os discípulos estavam andando com Jesus já há algum tempo. Aleluia. Quando nós vemos um pouquinho atrás aqui, no capítulo, louvado seja Deus, aqui já no capítulo 14, nós lemos o capítulo, louvado seja Deus, capítulo 15, verso 29, mas aqui no 14, versículo 13, teve a primeira multiplicação dos pães. E quem estava lá vendo a multiplicação dos pães? Vê se você acerta. Lá estavam os discípulos. Na primeira multiplicação também vinham os coxos, os paralíticos, parapléticos, aleijados, os moribundos, corcundos, vinham os endemoniados, vinham todos e todos surdos, cego, mudo, e todos eram curados por Jesus. Eles eram todos restaurados por Jesus. E lá também houve uma necessidade de pão.
E Jesus disse: não quero despedir a multidão com fome. O que tendes? E eles disse também que teriam ali alguns 5 pães e 2 peixinhos, algo assim. E aí, louvado seja Deus, Jesus disse, e os discípulos disseram: onde é que achar tanto pão para aquela multidão comer? Jesus então disse: traga esses poucos pães e esses poucos peixes. Louvado seja Deus, manda que a multidão se assente. A Bíblia diz: nessa primeira multiplicação de pães, comeram aproximadamente 5.000, louvado seja Deus, quase 5.000 homens comeram, porque a Bíblia diz que Jesus pegava o pão da mesma forma, passava para os discípulos e os discípulos para a multidão. Pegava o pão, passava para os discípulos e os discípulos à multidão. Isso na primeira multiplicação. Os discípulos viram o que aconteceu. Os discípulos presenciou, eles participaram porque eles serviam o alimento para a multidão. O milagre, eles estavam vendo o milagre ao vivo acontecendo. Louvado seja Deus. Na primeira multiplicação, aonde comeram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os coxos foram curados naqueles dias. Os mesmos milagres vinham acontecendo. E quando chega a segunda multiplicação dos pães, Jesus fala: eu quero alimentar a multidão para não despedir eles com fome por essa estrada, por esse deserto lá fora, porque já está comigo há 3 dias. E os discípulos perguntam: onde acharemos tantos pães para essa multidão toda? Eles nem lembravam, eu acho. Eu creio que talvez eles não lembravam mais da primeira multiplicação que Jesus fez. Jesus torna a perguntar: quantos pães tendes? Aí eles disseram na segunda multiplicação: tem de 7. Mas que é isso para essa multidão? Jesus diz: traga para mim. Aí Jesus dando graça, aqueles peixes e poucos peixes e 7 pães. E aí Jesus, da mesma forma da primeira multiplicação dos pães, Jesus pega os pães, os pedaços, passa para os discípulos e os discípulos para a multidão. Até que todos comeram que sobejaram. Nesta segunda multiplicação, ainda comeram quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda levantou ainda, louvado seja Deus, vários cestos de pães, de pedaços de pães. E na primeira multiplicação ainda sobrou 12 alcofas de pão também. Um bocado de pão sobrou. Mas os discípulos esqueceram da primeira multiplicação. Eles viram tudo que Jesus fez. Os pães passavam pela mão de Jesus e depois para os discípulos para que eles servissem a multidão. Eles não sabiam, por eles a multidão saía com fome. Pelos discípulos a multidão iam com fome pelo caminho, desmaiando de fome. Porque eles não tinham como dar alimento para a multidão se alimentar. Mas, louvado seja Deus, quando Jesus pega o alimento e passa para eles, eles passavam para a multidão. Nesta palavra, o Senhor Jesus, o que Ele fez conosco? Ele nos mostrou, louvado seja Deus, a sua fiel palavra, o seu fiel evangelho que salva. Ele nos ensina que Ele é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que faz tudo. Louvado seja Deus, quando nós oramos e pedimos com fé, aleluia. E Ele pega o pão e coloca nas mãos dos discípulos e os discípulos passam para a multidão. A Bíblia não diz que Jesus pega o pão e vai lá e dá para a multidão comer. A Bíblia é clara em dizer que Jesus pega o pão e coloca na mão dos discípulos para eles servirem a multidão. Aleluia! A palavra de Deus está em nossas mãos. O verdadeiro alimento que alimenta, aleluia, a alma, o espírito,
está em nossas mãos. A palavra que liberta está em nossas mãos. Jesus, aleluia, colocou em nossas mãos, porque Jesus poderia dar um outro jeito de pregar. Os anjos queriam até anunciar essa palavra por aí, mas Jesus disse que nós que iríamos anunciar, que Ele ia chamar pessoas para anunciar o seu evangelho, aleluia. Então Ele estava passando para as nossas mãos o dever de servir as vidas sobre a face da terra, alimentando com a sua palavra, alimentando com o seu santo e poderoso evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para aqueles que crer, aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, não envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Então o evangelho é que salva. O evangelho, se você pode até ler e pregar o Velho Testamento, sim, os exemplos de fé, as profecias, mas quem salva é o evangelho. É o evangelho. É o evangelho que mata a sede. Aleluia. É o evangelho que vai matar a fome desta pessoa, que é a água que vai fazer uma fonte jorrar nas vidas, nas almas que estão sedentas e que estão sofrendo. Essas almas que estão pelos desertos da vida, as almas que estão pelos desertos da vida na face da terra. É um dever nosso fazer isso, aleluia. Então Jesus pega aquele pão e dá para os discípulos. A Bíblia não relata que Jesus pegou um pedaço só de pão e deu para alguém da multidão. Eram os discípulos que davam, aleluia, os pedaços para a multidão alimentar. Aleluia. E Jesus, Ele também coloca esta palavra em nossa mão, essa incumbência de nós, aleluia, levar o alimento espiritual para as vidas que estão pelos desertos, aguardando com sede e com fome da palavra de Deus. E também, aleluia, fome física também. Louvado seja Deus. Então, vamos junto fazer a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor também, levando a palavra de Deus. Você pode compartilhar essa palavra hoje para alguém, louvado seja Deus, para alguém que está sedento, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Não faça como os discípulos que viram os milagres da primeira multiplicação de pão e os milagres que aconteceu naquela hora, naquele dia, e eles esqueceram e queriam despedir a multidão com fome. Não esqueça de tudo que você já viu, que você já aprendeu e que Deus já te fez, aleluia, acontecer na sua vida. Tantas curas, tantos milagres, tantas libertações, salvação da família, milagre, cura de uma doença, libertação de pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que você já viu. Como poderei eu dizer que Jesus não cura, se eu já vi Jesus curando? Como eu diria que Jesus, que um demônio não tem que sair da vida de uma pessoa pelo poder de Jesus, porque eu já vi sair em nome de Jesus e eu mesmo já expulsei demônios em nome de Jesus. E eles tiveram que sair e ir embora. Pessoas com legiões. Lembra do que você tem ouvido, do que você tem visto. E anuncia essa palavra boa, essa palavra que traz o novo na vida da pessoa. Aleluia. Anuncia esta palavra. Jesus passou ela para a sua mão, para a minha mão, colocou ela na nossa mente, no nosso coração para nós anunciarmos. Aleluia. Para que essas pessoas venham, aleluia, se saciar da palavra de Deus, venha a salvação, venham ser salvas por Cristo e ter o refrigério na alma hoje e eternamente lá na glória celestial, na cidade de ouro e cristal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus
E vamos orar a Deus para que Deus nos dê força para nós anunciar essa palavra e para que o Senhor também possa curar, libertar e transformar. Senhor Deus e Pai, eu entrego em Tuas mãos todas as vidas, meu Deus, que me assiste todos os dias neste canal. Meu Deus, que quando essas pessoas, meu Deus, acessarem esse vídeo que foi, meu Deus, feito hoje, que eles venham, meu Deus, sentir o toque do Teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Que eles venham sentir o toque da Tua mão sobre a vida deles. Aleluia. Meu Deus, se tiver, Senhor, alguém enfermo, meu Pai, que eles venham sentir o toque da Sua presença. Se tiver alguém oprimido, meu Deus, com qualquer que seja uma depressão que o inimigo tem colocado, que ao acessar esse vídeo, meu Deus, que venha sentir o toque do Teu Espírito Santo e que seja curados, libertados, transformados e abençoados para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que a mão do Senhor esteja te alcançando e te dando vitória nesta noite, aleluia. Deus te abençoe, você e a sua casa. Que Deus abençoe a minha casa e a minha família. E que possamos estar sempre juntos nesta batalha, nesta peleja. Amém? Então, assista o vídeo, deixa o seu comentário que é muito importante, dê um like, ajuda o canal a crescer, faça parte desta história. Faça parte desta história. Quando você assiste o vídeo, dá um like lá no vídeo lá para ajudar. Faça isso porque é muito importante. Se inscreva lá no canal, clique no sininho que aí você vai receber as notificações sempre que eu postar o vídeo. Amém? Louvado seja Deus. Um dia esse canal crescendo, se Deus quiser, você vai ser parte desta história. Amém? Louvado seja Deus. Lembra que o melhor é o final das coisas. A Bíblia diz isso, não é o começo. Melhor é o final. Porque o começo é mais sofrido. Mas o final, aleluia, é muito melhor. Então, vamos junto. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E glória a Deus.